não é só um projeto de arquitetura, é a valorização do seu apartamento. É o cuidado com cada detalhe, é o planejamento estratégico com fornecedores de confiança, é a funcionalidade e a sofisticação que transformam o seu lar. É o acompanhamento diário da obra, resolvendo tudo para você. É entregar tudo finalizado, pronto para você viver momentos inesquecíveis com a sua família. Na Tavoli, nós cuidamos de tudo. Você está pronto para transformar o seu espaço? Entre em contato e dê o primeiro passo. Baixa pressão na rede? Chama o Semasa. Dúvidas na fatura? Chama o Semasa. Precisa de atendimento? Chama o Semasa. 33449000. Liga ou manda um zap. Todos os dias, o Semasa cuida da água e do saneamento da nossa cidade. Nosso compromisso é estar presente quando você precisar. Chama o Semasa. 33449000. Semasa Itajaí. Transparência em cada gota. O futebol move paixões. Na Aulog ele também cria conexões. Vamos jogar e torcer juntos no maior espetáculo de futebol do mundo. Se cadastre no site e prepare seus palpites para a nova edição do Torcedor Aulog. Fala aí, pessoal, tudo bem por aí? Você já vai curtir o episódio especial, o episódio 21 do Papo Direto com o professor Edson Dávila. Acabei de terminar a edição por aqui, mas preciso agradecer ao pessoal do grupo Itajaí de antigamente lá no Facebook. É o professor Magru Floriano, foi meu professor na Univale, também é o Leandro Vinícius Ran, que estão à frente do grupo, organizando e mantendo viva a história de Itajaí através de vídeos, de imagens, de fotos especiais nesse grupo e, claro, todas elas que estão ilustrando esse episódio do professor Edson Dávila estão disponíveis lá no grupo Itajaí de antigamente. Em breve, vou convidar eles por aqui para bater um papo com a gente no Papo Direto sobre a história de Itajaí. Agora curta o episódio. Um abraço. Aviso. As opiniões expressas pelos convidados durante o Papo Direto podcast são de responsabilidade exclusiva deles e não refletem necessariamente a opinião do Marcelo Nunes, da produção, dos apoiadores ou patrocinadores do programa. Fala aí, pessoal, tudo bem por aí? Começando mais uma edição do Papo Direto, nessa semana especial, no aniversário de Itajaí, 166 anos, por isso que eu recebo aqui o professor Edson Dávila, o maior especialista sobre a história de Itajaí, para a gente falar um pouquinho sobre a história, sobre esses 166 anos da nossa cidade. Papo Direto já está no ar. Agradecendo a você que todas as semanas se liga com a gente, compartilha os nossos conteúdos. Muito obrigado pela parceria no Papo Direto. Eu não vou nem apresentar o currículo extenso, porque senão vai o programa inteiro. Professor Edson Dávila, prazer lhe receber aqui, uma autoridade quando o assunto é Itajaí. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. E sabes que a história de Itajaí, eu diria, é a minha cachaça. É o meu vício. Não termina nunca e cada vez termina. mais se aprofunda no conhecimento sobre a nossa cidade, né, professor? Com certeza. É porque a história, alguns pensam que é uma coisa estática, né? Uma coisa que está lá no passado. Exato. Não, a história é uma área de pesquisa, é uma área de descobertas de coisas novas. Como coisas novas? Pedro Álvares Cabral não foi o que descobriu o Brasil? Vamos conversar, vamos ver qual o motivo, qual a razão, se chegou, se não chegou, se alguém antes dele. Então, a história permite sempre novas versões, talvez? Novas versões, novas verdades, diríamos, entre aspas. Enfim, novas abordagens, entendeu? Eu sempre comento o historiador francês Paul Veyne, ele dizia: a história é como um corpo que está girando ali no espaço. De acordo com a posição que tu estás, tu vê uma coisa, claro. E aí tu contas aquela história. Aquela história, né? Aquela história. E aí que a história acaba tendo mais de um lado, muitas vezes, né? Sim, com certeza.
tem correntes, né? Historiográficas, o pessoal que tem uma visão mais, diríamos assim, mais socialista da história, tem quem tenha uma visão mais dos fatos, dos acontecimentos da história, e assim nós temos também, dentro do mesmo assunto, várias posturas historiográficas, né? Que vão enriquecendo a história. Por que, antes até da gente entrar na história de Itajaí, por que o professor Edson Dávila optou por se aprofundar cada vez mais na história, no conhecimento de Itajaí, hein? Qual que foi esse estalo? Conta um pouquinho da história do historiador. Bom, deixa eu te contar, Marcelo. Eu cresci numa família em que se contava muitos casos. Então eram muito contadores de história, né? E eu fui aprendido com avós, pai, mãe, tias, essa coisa toda. E, no entanto, a minha opção, quando eu fui fazer a graduação, foi letras, porque eu também gosto muito de literatura e queria ser professor de língua portuguesa, então fiz graduação. E trabalhei quase 20 anos como professor de língua portuguesa. No Colégio Salesiano, no Colégio Newton Cooker, no Colégio Faial. Quando chegou em 80, aí está para precisar mesmo, quando chegou em 80 eu recebi um convite da então FEPEF para ser professor lá na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ainda tinha esse nome, não tínhamos a universidade ainda. E o diretor era o saudoso professor Galato. Cheguei lá, me apresentei, fui chamar, vem cá, Edson. Então, tem uma coisa, Edson, tu não vais para a área de letras, não. Eu disse, mas como? Foi chamado, sou formado em letras, e aí? Não, eu sei que tu gosta de história, porque eu vejo escrevendo aí coisas no jornal, tu vais para a área de história no curso de pedagogia, história da educação. E aí eu gostei, porque eu tinha já esse gosto, me adaptei muito bem, aí pensei, não, agora eu vou fazer uma especialização em história para ter base histórica mesmo, teórica histórica, para poder ministrar a aula. Aí fiz o mestrado em História na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a minha graduação é Letras e a minha pós-graduação, meu mestrado é História. E aí fiquei 25 anos na Univale trabalhando com História. Então, foi essa... Aí que se transformou, que se moldou, digamos, o historiador, né? Isso. E nesse dia a dia, o senhor é natural de Itajaí mesmo? O senhor é natural daqui mesmo? Sim. De Itajaí? Nascido e criado. E daí surgiu o gosto, professor Edson, por se então, aprofundar ou alguma situação lhe levou a isso? Não. Como eu falei, porque eu ouvia muitas coisas na minha família, a respeito de acontecimentos, de circunstâncias, de revolução, de carnaval que terminou com feridos e aquela coisa toda. E esses assuntos me interessaram. Sim. E eu comecei, então, a ir à procura disso. Mas, na época, nós não tínhamos a internet. Não tinha o ChatGPT hoje, né? Se você quisesse, por exemplo, ler um jornal, não tínhamos o arquivo em Itajaí, não tínhamos museu. Se você quisesse pesquisar sobre um assunto, você tinha que ir a Florianópolis, onde na Biblioteca Pública tem uma boa coleção. Ou então ir ao Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional. Na Biblioteca Nacional. Então, desse jeito, eu também ia muito a Blumenau, porque Blumenau, antes que Itajaí começou o seu arquivo, a sua biblioteca, e desse jeito eu fui, vamos dizer assim, me direcionando para a história regional da nossa micro-região e a história específica de Itajaí. E aí, dentro desse tema, é que eu fui aprofundando os meus estudos, minhas leituras. Focando nessa questão local, né? Local. Até porque, Marcelo, surpreendentemente, até 1980, por exemplo, não havia um livro de história de Itajaí. Inacreditável isso, né? Uma cidade que de 1860, em 1980 já tinha um bom caminho, transcorrido aí. Nós tínhamos uma conferência de Marcos Conder, chamada A Pequena Pátria, daí porque Itajaí também é chamado de Pequena Pátria, em que ele falava um pouco da história, do começo do município, e um ou outro artigo de cronista no jornal ou nos anuários de Itajaí, que é 24, 49, 59, 60. E aí eu comecei a me interessar, e aí alguém falou para mim,
escreve um livro de história de Itajaí. Mas eu ainda não tinha, Marcelo, aquela desenvoltura toda, mas aceitei o desafio. E publiquei a Pequena História de Itajaí, porque ela era pequena no tamanho mesmo, tinha em torno de 100, 120 páginas, e aí eu não quis ser pretensioso, dizer assim, História de Itajaí. Foi humilde, não. Aí, foi coerente, Pequena História. Mesmo. E sabe que aquele livro logo se esgotou, né? E os concursos aqui em Itajaí e tal, e colégios, faculdades começaram a indicar o livro se acabou. E aí eu trabalhando, tal, pelo menos 2 editores vieram atrás de mim. Professor, vamos editar novamente? Não, calma. Ali eu era ainda um aprendiz. Agora já li muita coisa, já pesquisei muita coisa, deixa para depois. E a segunda edição... Isso foi a primeira edição, em 80, né? 80, e a segunda edição foi em 2018. Muito tempo depois, né? Pois é, mas também eu era um professor. Precisava manter a casa, 3 filhos. Então eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Então... qual é o tempo que eu ia ter, e né? Nisso, desenvolveu um trabalho na Secretaria de Educação, nesse meio tempo, toda uma período, vida. Envolvido com tudo, com administração pública, com política também, né? Que eu militei muito em partido político e tal, então não tinha tempo. Daí eu me aposentei e aí eu disse, não, agora sim. Agora eu vou reescrever. Comecei no computador, mas eu não tinha ideia... da extensão, do volume da coisa. E fui escrevendo. Quando terminei, levei os originais para o editor. Ele disse, professor, mas isso vai passar de 400 páginas? Eu disse, não, é possível. Ainda o senhor quer pôr fotografia? Eu disse, sim, não vai dar, professor. E aí, para publicar o livro, eu me inscrevi numa lei de incentivo à cultura, e ali eu botei segunda edição da Pequena História de Itajaí. Aí o rapaz disse, outra coisa, você vai mudar o nome do livro. De pequena não tem mais nada. Não tem nada, 400 e poucas páginas. Eu disse, não, mas daí eu não posso mudar, porque como é que eu vou prestar conta depois? Se eu peço um X para aquele projeto, um X para um projeto com o nome de Pequena História e vou apresentar depois a grande história. Aí ficou a Pequena História com 400 e poucas páginas. E essa edição de 2018. 18. Muito bem. E aí, claro, o professor Edson essa autoridade, né, para falar da história de Itajaí. Antes de a gente esmiuçar um pouquinho mais da história de Itajaí dentro desses 166 anos, o senhor acha que o Brasil ele respeita a história na questão da documentação? Porque a gente fala muito dos países da Europa, de países mais desenvolvidos, digamos que são países mais antigos também. No Brasil se criou esse hábito, professor? A história é documentada como deveria ter sido ao longo desses 500 e tantos anos? Né? Eu penso que nós avançamos, né? Desde o começo lá, em que o Brasil independente começou a se interessar, criou um arquivo muito pequeno, né? Muito sem dimensão ainda nacional, mais voltado para as coisas que aconteciam no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Mas hoje eu acho que não, hoje a gente já tem esse entendimento. Né? As cidades maiores, os estados todos, e as cidades maiores do Brasil já têm uma política pública de preservação da memória através dos documentos, etc., jornais, publicações, etc. Porque isso foi sendo mostrado para os governantes, para os dirigentes, que era imprescindível, não é? Porque o nível de escolaridade, o nível de educação das populações subiu. E aí a demanda por conhecimento histórica, origem, aumentou também. Por exemplo, aqui em Itajaí, nós tínhamos desde 65 um curso de História, né? Que ainda hoje está em funcionamento. Mas a carência de um espaço de preservação da memória levou o município, a prefeitura, a criar primeiro o museu e depois o museu em 82 e o arquivo em 85. Então,
Por isso que eu digo, né, já existem políticas públicas sobre preservação de documentos, sobre tombamento de imóveis, né, imóveis históricos, sobre a guarda de objetos, que são os museus. Os museus. Então, eu penso que nós estamos avançando nesse caminho, sim. Vamos voltar um pouquinho no tempo agora. Um pouquinho não, né? Eu diria bastante, professor Edson Dávila. Quando que Itajaí começou a sua história, efetivamente? A partir de que momento essa cidade que hoje está pujante, depois eu quero a sua opinião sobre esse crescimento, mas a partir de que momento Itajaí começou a despontar, hein? Muito antes de 1860, eu diria, né? Município 1860. O município 1860, né? Claro que antes de chegarem os europeus e descendentes de europeus aqui, enfim, afinal, os portugueses, nós já tínhamos os índios, certo? Né? Os indígenas, os povos originários, como se usa chamar agora, que tem a sua história, que se pesquisa através da arqueologia, dessa coisa toda. Os povos, sobretudo, Guarani. Guaranis, né? Os Guaranis. Antes dos Guaranis existiam outros povos, né? Mas os Guaranis são mais conhecidos e eram apelidados ou eram denominados aqui na nossa região, né? E Paraná, até São Paulo, e o começo do Rio Grande, de Carijós. Então, essa história, ou pré-história, né? é também notável. Agora, o colonizador, ele se instala na região de Itajaí no final do século XVIII, 1792, 94, daí. Já tínhamos conhecido uma iniciativa anterior no século XVII, 1658, quando vicentista, quer dizer, aqueles paulistas de São Vicente, vieram aqui à Cata de Ouro, porque até essa época ainda não havia sido descoberto o ouro, e as pedras preciosas também não tinham sido descobertas em Minas, Goiás, aquela região. Então se procurava uma área mais ampla. Os portugueses estavam assim, ó. Onde tem ouro? Onde há ouro? Porque o lado do Pacífico, que ficou para os espanhóis, encontraram a riqueza dos astecas, dos incas, essas coisas todas. E nada de encontrar aqui no lado do Atlântico. Então, toda notícia, toda informação, ou toda possibilidade que eles viam, eles entravam. Entraram aqui em Itajaí, uma família se estabeleceu, mas o ouro não era... Algum ouro foi encontrado, mas nada significativo. Ou seja, em linhas gerais, não adianta cavar por aí que não tem cavar, que não tem. Não tem ouro em Itajaí. E aí, nesse final do século XIX, XVIII, começam a se estabelecer as primeiras famílias, trabalhando na agricultura. A pesca era subsistência para eles no rio. Para viver mesmo, não era uma questão comercial. Não era talvez, economicamente. Né? Economicamente falando. E a outra riqueza que foi determinante foi a madeira. Né? O Vale do Itajaí, o Vale do Itajaí-Mirim eram riquíssimos em madeiras que se chamavam, na época, madeira de lei. Quer dizer, madeiras de primeiríssimas qualidades, que serviam para a construção civil, serviam para a construção naval e todas essas coisas. Então, os primeiros estabeleceram-se aqui, mas ainda não havia, vamos dizer, um senso de comunidade, de união. Isso começa a acontecer a partir de 1823, quando um comerciante de origem portuguesa, mas que estava em Florianópolis, na época chamava-se Desterro, um comerciante, ele era sócio de outro comerciante, era um negócio forte. Ele pegava a sua baleeira e passava pelo litoral comprando produtos, né? Agrícolas, essas coisas, e vendendo também coisas da loja. Negociante mesmo. Negociando. E aí ele entrou uma vez, entrou duas vezes, entrou 3 vezes aqui e achou essa região promissora, por causa da bandeira, da localização, do acesso, do porto, né? Que teria como implantar. E já algumas embarcações, várias embarcações entravam aqui e buscavam madeira antes desse português chegar. E aí
ele viu isso, o que é que ele fez? Ele vendeu a parte dele no negócio lá em Florianópolis e veio se estabelecer aqui, né? Comprou terras, que hoje seriam ali as terras vizinhas, fronteiras, à Praça Vidal Ramos, cuidou de ter um terreno para fazer uma capela. Então, na verdade, claro, ele era religioso e tal, Sim. mas, na verdade, ele era comerciante. Então, ele tinha uma casa de comércio. Ele estava Se de olho tivesse no uma negócio igreja, dele, né? ele teria uma freguesia, a cada semana uma freguesia presente, né? Rotativa ali. E aí criou-se a primeira capelinha, pau a pique ainda. Isso seria na região do Marco Zero. 1623. 1823. Na região do Marco Aí, Zero, em talvez? 24, eles fazem um pedido ao Rio de Janeiro, já era o Brasil independente, 24, sim, né? Sim. 2 anos, né? O imperador pedindo para constituir uma comunidade organizada aqui, porque na época a igreja e Estado viviam juntos. Certo. Então, antes do município, havia as freguesias, né? Depois as paróquias e depois os municípios. Município, sim. Então, eles pediram para se constituir uma freguesia e deram o nome de Santíssimo Sacramento, do Rio Itajaí. E aí começou, em torno da igrejinha, que hoje é a Igreja da Imaculada Conceição, em torno dela começaram a se fixar moradores, né? E a atividade econômica foi crescendo, né? O porto foi sendo mais movimentado. Antes os navios atracavam lá na Barra do Rio, porque nós não tínhamos os moles. Certo. E o mar invadia aquela região tal, mercado público, o Centro-Eventos, toda aquela região. Tudo era praia, as ondas chegando e quebrando ali dentro. Era praia ali, professor? Era praia. E até os moles onde estão lá, como é o Morro da Atalaia. Certo. Tudo era praia, tudo era praia ali. E aí, esse desenvolvimento, tu vê, 1824, em 1858, 59, por ali, eles já estavam organizados para pedir o município. O município. Foi passo a passo, né? Caminhando até... E essa região, antes pertencia a Porto Belo. Porque Porto Belo era o centro... Porto Belo era estabelecido como município nessa época? Já era município. No começo de Itajaí, pertencia a São Francisco do Sul. Certo. Depois, Porto Belo se torna município, Itajaí passou a pertencer. Os vereadores, quando receberam a solicitação, disseram, de jeito nenhum, né? O lugar é muito pequeno, não tem gente instruída para ocupar os cargos públicos, não tem prédios públicos destacáveis, etc. É uma região muito baixa. Eles desqualificaram, né? Por quê? De um lado, porque iam perder uma parte significativa. Da arrecadação, né? Era a região do município que mais se desenvolvia, com maiores perspectivas de progresso e, consequentemente, a arrecadação do município. Mas aí o pessoal daqui, os comerciantes daqui, gente que já tinha uma certa influência, foram a Florianópolis, quer dizer, Desterro, falar lá com, na época chamava-se presidente da província, porque era o império, equivalente a um governador, né? Hoje o governador. E disseram, olha, explicaram tal para ele, e aí ele resolveu bancar a coisa. Ele disse, não, tudo bem. Aí mandou para a Assembleia, e a Assembleia aprovou em 1859, abril de 1859, e o município instalou, como nós sabemos, 15 de junho. E, na verdade, a Câmara de Porto Belo estava errada, né? É mesmo? Dizendo que a região não tinha perspectivas, né? Na verdade, a coisa mostrou-se o contrário, com muita perspectiva. E tanto professor Edson, que os sinais de que Itajaí seria a cidade polo sede da região já vinham naquela época, né? Sim. Porque o desenvolvimento já começou por aqui, né? Mais destacado que as outras cidades, por exemplo, né? Tu vês, a primeira, né, instituição agregadora da comunidade, que foi a freguesia, certo, ligada à religião, já abrangia Camboriú, já abrangia essa região de Luiz Alves, essa região toda, Navegantes, né? Então já a cidade polarizou nesse sentido. Depois, com o avanço,
as primeiras autoridades fiscais, as primeiras Certo. autoridades policiais, tudo isso foi fazendo com que Itajaí se transformasse num polo. Num polo. Você veja que a Barra de Camboriú, sabe onde era a Uhum, Barra de Camboriú? sim. Tem lá a igrejinha antiga, Sim, o bairro da Barra, né? bicentenária. Hã? Hoje é o chamado bairro da Barra, né? É, Ou em Camboriú da Barra, mesmo. o bairro da Barra de da Balneário Barra, Camboriú. O bairro da Barra. É. Lá também começou a se desenvolver paralelo a Itajaí, entendeu? E poderia rivalizar, mas acontece que lá o que é que aconteceu? O rio Camboriú começou a se assorear muito e os barcos não podiam mais Não. entrar, entendeu? Ao contrário de Itajaí, Certo. onde o rio, com um volume de água maior, sempre mantinha o canal. Não tinha dragagem naquela época, Certo. sempre mantinha um canal que permitia os navios maiores entrar. Então aí foi quando o Itajaí pegou a dianteira, diríamos assim, né? Puxando a fila no Puxando a crescimento fila. da região. Isso. E falando da questão dos povos que chegaram por aqui, porque nós temos predominantemente a questão dos açorianos, dos portugueses. Isso. Mas passaram italianos por aqui, passaram Sim. alemães, até porque tivemos recentemente a colocação do monumento, né? Claro. Qual que foi o movimento, professor, dessas outras nacionalidades por aqui? Pois bem, vejam, primeiro havia política pública, tanto do governo imperial, né, que era a monarquia nesse período, quanto do governo de Santa Catarina, de ir ocupando áreas que eram desabitadas. Certo. Principalmente os vales, não é? Tu vê que as fundações primeiras, mais antigas, se faziam sempre na foz de rios. No rio. Claro, isso é compreensível. Claro. São Francisco do Sul, né? Itajaí, Blumenau. Blumenau, à margem do rio, Tijucas, Florianópolis, na Sim. beira do mar, Laguna, etc. Bom, então, a região de Itajaí, do Vale de Itajaí, Vale de Itajaí-Mirim, ela foi escolhida também pelo governo, pelas políticas públicas, eram imperiais, de ocupação humana. Certo. E aí se abriu a possibilidade de europeus virem para cá. Até que o Brasil foi independente, Portugal proibia, né, que povos de outras nações que não portugueses viessem para cá. É mesmo? Toda a visão da época, o cuidado para não entrar gente estrangeira, aquela coisa toda. Mas, nessa época, já é a segunda metade do século... Começo do século XIX, segunda metade, já você tinha o problema dos escravos. Certo. Do trabalho escravo, Trabalho escravo. a escravidão, que atrapalhava o Brasil enormemente. E o governo queria, vamos dizer assim, branquear a força de trabalho, né? E aí, imigrantes, primeiro alemães, né? Certo. Chegaram primeiro em Santa Catarina, foi na região de São Pedro de Alcântara, 1829. Aqui, na nossa região, 1850, quando o Dr. Blumenau funda Blumenau. Blumenau. Depois, em 1875, chegaram os italianos e outras etnias também nós Certo. tivemos Em aqui. menor escala, talvez, né? Nós tínhamos os de origem africana que já chegaram com os portugueses, né? Depois vieram árabes, poloneses, etc. Mas, notadamente, além dos portugueses e africanos, notadamente alemães Italianos. e italianos. Nesse grupo de imigrantes europeus que chegaram na segunda metade do século XIX, vinham muitos agricultores, mas veio também gente instruída, Certo. gente com Com escolaridade, com formações gente já. com conhecimento já da Revolução Industrial que estava acontecendo na Europa. Certo. E aí, muitos vinham diretamente para a colônia, porque o compromisso era ir trabalhar na agricultura. Claro. Só que eles vinham em Itajaí vender os produtos, aí vinham, a oportunidade que tem aqui, né? Aqui dá para fazer melhores negócios que ficar trabalhando a terra. E muitos desses imigrantes, alemães principalmente, mudaram para Itajaí. Não é mesmo? Vieram Isso nos ser- anos 1000 e... 1850 chegaram os primeiros. Certo. Mas aqui em Itajaí, 1860, nós já temos... Recém no início da história. Essa gente era industriosa, né? Como a maioria dos imigrantes o era, e também construção.
né, com maior conhecimento. Vejam que os açorianos chegaram aqui 100 anos antes. Quer dizer, chegaram na segunda metade do século XVIII, quando não se conhecia a máquina, a ferrovia, o comércio internacional, assim, não conhecia, não se trabalhava com isso. Não existia a não nada ser orientado. em Lisboa, aquela coisa toda. Então, os nossos açorianos vieram ser agricultores, a agricultura deles, alguma coisa não avançou, eles foram para a pesca, enfim, criaram um know-how pesqueiro na nossa região. Mas os alemães não. E aí eles sabiam ler, sabiam escrever, né? Faziam contabilidade, eles tinham senso de entendimento de comércio exterior. Né? Tinha uma visão de mundo mais ampla, tinham né? contatos na Alemanha, tinham contatos na Itália, começaram a fazer o intercâmbio comercial. O comércio exterior nascendo aí. Nasceu aí. Nascendo aí. Então, o imigrante alemão e italiano foi muito importante para o desenvolvimento de Itajaí. Basta ver, por exemplo, aqui em Itajaí, se você olhar a política, os governantes de Itajaí, você vê quantos, principalmente alemães, quantos de origem alemãs foram prefeitos, foram vereadores, os Bornhausen. Os Konder, os Bornhausen, os Bauer, né, o Schmidt e outras famílias, né? E isso gerava até um certo despeito dos brasileiros, né? Porque os brasileiros, a maior parte é analfabeto, e sem aquele entendimento, visão de mundo, sem né, aquela professor? visão de mundo deles que era muito limitada. Mas, no fim, a gente conseguiu construir uma cidade harmônica e o imigrante contribuiu também bastante. Todos contribuíram, né, dentro da sua característica, né? Eu vou passar alguns nomes dessa história, desse período, e o senhor destaca a importância de cada um deles, né, de uma maneira mais resumida, que são nomes aí que a gente às vezes vê nas ruas e nos livros de história. Quem foi João Dias de Arzão? Qual foi a importância desse sujeito para Itajaí? O João Dias de Arzão foi aquele vicentista que andava à procura de ouro e veio se localizar aqui. Certo. O terreno, naquela época, chamava-se Sesmaria, um lote colonial, né, que ele conseguiu, ficava ali onde é a balsa da Barra do Rio, mas só do lado de lá, do lado de Navegantes. Né? Ou seja, começou por lá. Ele começou de lá. Procurou ouro, mas não. Agora, a família ficou ligada a Itajaí. É mesmo? Depois, séculos depois, ela continuou presente aqui. Mas só que o ouro não se viu. O ouro não está até hoje, né? E o Antônio Menezes Vasconcelos Drummond, que é a rua, né, hoje leva já de muito tempo a rua do nosso Morro da Cruz, né? Sim. O Vasconcelos Drummond, Antônio Menezes de Vasconcelos Drummond, era um carioca. Tá? Era um carioca. E ele trabalhava num ministério no Rio de Janeiro do governo real, em português. Isso é 1820. Ainda D. João estava por aqui, D. João foi embora em 1821. E aí, exatamente, ao saber que essa região detinha um potencial grande de madeiras e era do interesse do governo real, né? O uso dessa madeira para embarcações, para navios, para essa coisa toda, ele foi destacado para vir fundar uma colônia. E a terra que ele ganhou 2 Sesmarias para fazer isso, era a região de Itaipava hoje. Caramba. Por que não foi aqui na beira? Porque aqui já tinha gente morando. Já tinha gente por aqui. E aí o governo não ia, né? De certa forma, ele abriu a população para o interior da cidade? Pois é. Sabes que até hoje se discute. Há uma corrente de historiadores que diz que o fundador de Itajaí, o começo, teria que ser o Vasconcelos Drummond. Só que a colônia dele lá não prosperou. Quer dizer, depois as pessoas ficaram morando por lá. Mas em termos de um centro urbano, a coisa não avançou. Mas ele tem um papel. A primeira colônia do Vale do Itajaí todo foi fundada por ele, foi dada início por ele. Quer dizer, a colonização do Vale começa com ele. Embora não tenha prosperado como Blumenau, Joinville, Brusque, né? Mas foi um pioneiro, né? Mas trouxe moradores para ocupar essa região. Certo. E o Agostinho Alves Ramos? Quem foi esse? O Agostinho Alves Ramos é aquele comerciante português que eu falei,
que conheceu essa região e viu futuro nela, vendeu a parte do comércio que ele tinha, do negócio que ele tinha numa casa comercial em Florianópolis, Desterro, e veio para cá, e investiu aqui. E ele foi, assim, diríamos assim, o motor de organização do grupo de moradores que andava disperso, né, para se dar início a um aglomerado urbano, para dar início a uma povoação, uma vila, né? Então tem uma corrente de historiadores que acha que Agostinho Alves Ramos tem mais mérito de ser chamado fundador de Itajaí do que o Vasconcelos Drummond. E essa disputa até hoje existe e os historiadores não fecham. Até na história tem a grenalização Fla-Flu, o Marcílio Barroso, quem sabe, da história, dessa criação da cidade. Mais algum nome, professor Edson, nesse momento histórico, até o 1860 ou nos primeiros anos, que a gente pode destacar, colocar talvez nesse nível aí, com uma importância fundamental para o Itajaí? Eu penso que o Agostinho Alves Ramos já deu, vamos dizer assim, já deu as bases da organização da cidade. Depois nós tivemos várias lideranças, né, que vão se destacar, e a gente tem que destacar, por exemplo, o comércio de navegação, né, porque isso foi fundamental para Itajaí, né? E esses alemães que eu disse, né, claro, já havia iniciativa de brasileiros. Sim. Nós tivemos, por exemplo, os Liberato, que ainda a família existe hoje. Até hoje, tradicionalíssima, né? Tradicionalíssima. Os Liberato já tinham, por exemplo, navios e já exportavam madeira e importavam coisas. Mas sempre de cabotagem, né? Sempre ao longo do litoral. E esses alemães, primeiro veio Marburg, depois veio Asseburg, depois veio os Konder, depois vieram os Bauer, né? E eles fundam as grandes empresas de exportação e importação de Itajaí. As grandes empresas que movimentaram a economia. É claro que os trabalhadores portuários também contribuíram. Sim. Né? Mas digo, em termos de organização, em termos de investimento, né? de empreendimento, esse pessoal se destacou. Falando em porto, quando que a gente começou a ver um porto organizado? Porque, claro, hoje a economia da cidade é diversificada, mas tudo começou a partir do rio e do porto, né? Sim. Quando a cidade deu o boom do crescimento, digamos. Como eu falei para ti, o porto ele já existia antes da cidade. Nasceu primeiro. Primeiro o porto. Ou seja, quem critica hoje o porto, o porto nasceu primeiro. A cidade cresceu no entorno do porto. O porto tem a primazia histórica de ter começado primeiro. Ao lado do porto, junto do porto, é que a cidade nasceu. Sim. Como eu falei antes, as primeiras embarcações, elas fundeavam na Barra do Rio. Né? Por quê? Porque aqui era um local tranquilo. Certo. Não havia o mar, não havia essas coisas de maré, lá era tranquilo. Mas depois que os moradores se estabeleceram aqui, né, junto à praça, que hoje é o centro de Itajaí, os navios também deram de atracar aqui. Sim. Então surgiram os trapiches, né? Lembra os trapiches de madeira? E aí cada casa comercial foi criando o seu, etc. Mas nesse tempo, o porto, até o começo do século XX, o porto não tinha a mínima organização. Né? Falava-se o Porto de Itajaí, mas na verdade era um trapiche das várias empresas. Não existia uma organização talvez governamental de horários? Aí, no começo do século XX, depois da proclamação da República, é que o governo começa a olhar para essas questões. Né? Começa a olhar para essas questões. Você falou porto organizado, sabe? O porto organizado mesmo, ele começa nos anos 60. Caramba! Quando se 60. surgiu aí em termos de a Companhia DOC, talvez? O governo primeiro criou como é que se chamava? Departamento de Portos, Rios e Canais. Depois ele criou a Junta Administrativa do Porto. Aí, quando ele criou a Junta Administrativa do Porto, aí ele começa a organizar o porto propriamente dito. Quer dizer, tu sabes que até no meu tempo de guri, meu pai era portuário, mas ele nunca quis que fosse para o porto, porque ele achava que... Porque naquele tempo o porto, né, era livre.
Entendeu? Não tinha guarda portuária, não tinha nada. Não tinha organização. Qualquer um entrava. Aquelas crianças pobres, mendigas, elas entravam, subiam a escada dos navios, iam pedir comida. E algumas conversas até falavam que assediavam as crianças, os marinheiros. As mulheres Sim, também. tem os serviços também. As mulheres que tinham também algum interesse, Vamos dizer romântico? românticos, Vamos usar essa expressão, professor. passional, também tinham acesso. Nós tínhamos entenderam. figuras, tivemos figuras emblemáticas, assim, por exemplo, uma delas é a Maria do Cais, né? A Maria do Cais, que tinha esse nome porque ela vivia na beira do cais ali, né? E era uma liderança no meio daquele pessoal todo ali. E a organização do porto, a partir da junta administrativa, foi que foi dando, vamos dizer assim, limites e controle, né? Policiamento. Você sabe, naquele começo, estavam os trabalhadores lá, de repente rompia uma carga, um cabeamento. uma carga de trigo ou de outra coisa. A carga estava perdida, cada um pegava, trazia para sua casa. Não tinha ninguém que controlasse no porto, nada. Até se quisesse, né? Não sei se alguns faziam isso, mas se quisesse furtar, podia. Porque não tinha claro, havia os fiscais das firmas. Certo. Né? O fiscal das Mas firmas. o porto em Mas si... o fiscal não ficava o tempo todo, à noite, né? Você sabe. Então, o porto se organizou a partir da junta administrativa e o nosso porto, né, apesar desses 2 anos que ficou paralisado aí por problemas, sei lá, problemas administrativos. E vamos chamar assim, né? A gente não sabe. Conjunto Mas de coisa. o porto, ele adquiriu importância e bombou, e a cidade junto com ele, foi a partir da privatização da operação do porto. Tá? Porque Isso lá em 97, 6. O primeiro governo do prefeito Jandir? Primeiro governo. E aí, o que acontecia? O município percebeu que o poder público não tinha dinheiro suficiente para investir. Né? Agora, por exemplo, a federalização do porto, que voltou a ser federal, a gente sempre fica assim nessa expectativa. Vão ter dinheiro, vão aplicar. Você vai deixar em pé de igualdade para competir com o privado, né, professor? Competir com o privado. Se bem que ainda continua a gestão ali do porto em si, continua privada. Sim, com a operação com a JBS. A operação com a JBS. Mas a partir desses anos é que, e você veja, o que aconteceu? Com o porto se desenvolvendo, com o comércio se intensificando, o comércio portuário, começaram a vir as empresas prestadoras de serviço. Né? Cada vez precisa-se mais. Claro. Né? E aí o local foi Itajaí. Por isso que Itajaí se transformou na primeira economia de Santa Catarina. Quando eu era guri, até quando comecei como professor, já moço, né? Nunca se imaginou que a economia de Itajaí fosse superar Joinville, Blumenau. Se pensava que só seria possível se nós tivéssemos uma indústria, né? A prova de que existem outras capacidades econômicas, outras né? capacidades. E cada vez mais, agora com a tecnologia, a cidade precisa cada vez mais diversificar a economia, né? Esse é o caminho, né? E você vê que Itajaí não foi para o buraco economicamente nesses 2 anos que o porto esteve parado, por causa dessa infraestrutura de serviço, porque essas empresas, elas não foram-se embora. Elas exportavam por navegante, elas exportavam Itapuá. por... lá, como é o porto aí em cima, perto de São Francisco. Itapuá, né? Exportava até por Laguna, Laguna não, Imbituba, mas as sedes continuaram aqui. Consequentemente, a arrecadação de imposto ficou aqui. Isso é muito bom. Professor Edson, eu sempre comento com quem é itajaiense, que vem aqui, que tem uma trajetória, que se destaca. O senhor não, até na sua visão enquanto historiador, o itajaiense ele precisa resgatar esse orgulho, criar esse orgulho da cidade, talvez algo histórico que ajude a explicar isso, essa humildade talvez exacerbada do itajaiense, não acreditar no seu potencial, na sua cidade, porque quem vem morar aqui,
E a gente vê gaúchos, paranaenses, paulistas, adoram e fazem a coisa bombar, fazem a coisa acontecer. E eu falo isso como itajaense até, como uma meia-culpa, digamos assim. Falta isso pra gente? O que acontece? O itajaiense, ele, como cresceu, né? A comunidade cresceu junto do porto, havia sempre muito intercâmbio de pessoas diferentes, de pessoas que vinham de fora, de pessoas que se estabeleciam aqui, pessoas que saíam, pessoas que chegavam. Então isso formou no itajaiense assim, uma mentalidade, um sentimento, uma performance de acolher bem, certo. Porque sabiam que essas pessoas traziam contribuições, traziam riquezas, traziam contribuições. E o itajaiense não criou esse pretensão, ser pretensioso, né? Não, como algumas, não vamos citar nomes, mas algumas cidades de Santa Catarina têm. Nós temos uma descendência, né? Entendedores da Europa, sim, nós sim. somos europeus, somos descendentes de europeu, e isso cria uma mentalidade e a cidade se fecha para esse recebimento, né? Tem gente que critica que em Itajaí, esse jeito de ser. Eu conhecia uma pessoa que falava sempre assim para mim: professor, o itajaiense é um fim de mundo, ele faz o pirão para gente de fora vir comer. Mas é que, na verdade, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Certo. Né? Na verdade, essa receptividade, essa abertura que o itajaiense tem, esse acolhimento que o itajaiense tem, de quem chega de fora, de pôr à vontade, de compartilhar, de não ter preconceito, isso ajudou a cidade a crescer. Sim. Tem a ver, talvez, com a nossa formação açoriana também, com o português, com o espírito, talvez, porque muita gente, a grosso modo, fala isso, né? Um pouco desse sentimento de inferioridade do itajaiense vem dessa tradição luso-açoriana, portuguesa e açoriana, por causa daquela diferença cultural que eu falei. Claro. Né? E aí se criou também uma fala, diríamos, uma narrativa de quem não era descendente de português e açoriano, que os seus descendentes eram indolentes, sim, não gostavam de trabalhar, não tinham capacidade de empreender. Na verdade, faltava para eles era o quê? Faltava para eles era instrução. Sim. Faltava para eles educação. E os outros já vieram educados. Os ingleses, os alemães saíram na frente, falando na história da Europa. Agora, a partir do momento que nós tivemos a democratização da educação, que todo mundo foi para a escola, que todo mundo acessou os níveis maiores de educação, nós estamos vindo empresas, aliás, empreendimentos de gente de gente português, descendente português. Claro, claro. Hoje não tem mais. Que bom que é assim, né? Que bom que é assim, né? Professor Edson, resume pra gente. Eu vou lhe falar alguns bairros e como é que nasceu cada bairro, resumidamente aqui de Itajaí. O São Vicente, hein? Como é que nasceu? O São Vicente, ele, antes de ser o São Vicente, é chamado de Vassourão. Era uma região agrícola. Certo. Uma região agrícola. Entrava, sei lá, na Barra do Rio, atravessando o rio, né? Tinha uma balsa ali, ia-se por um caminho. Aí, anos 70, né? Se fez o primeiro levantamento aerofotogramétrico da cidade e se viu o quanto o final da rua Heitor Liberato, que antes chamava Rua Silva, estava próximo da BR. Faltava uma ponte sobre Itajaí-Mirim e abrir. E aí foi se conseguindo isso, fez-se a ponte. Se abriu o Adolfo Conde? Aí abriu o Adolfo Conde. A partir dali, os dois lados, principalmente de quem vai para a BR, o lado direito primeiro, que é um tabuleiro alto, que não enche, né? E aí surgiram, me contava o Chico Berti, que foi diretor de obras muito tempo na prefeitura, que a Vanoli, a Stefano Vanoli, foi aberta assim pela ideia deles. Nós vamos fazer uma reta aqui. Da Adolfo Conde até a ponte da Nova Brasília. Da Nova Brasília. Lá na Barra do Rio. Vamos
vamos fazer uma reta. E abriram, foram falando com os proprietários, olha, não, tudo bem, vou ter mais uma frente. E abriu-se, e com ela, depois das transgressões todas. Então, o São Vicente surge a partir de 70, principalmente. Dos anos 70. E por que tantos bairros aí levam o nome de santos, hein? A tradição católica, claro, mas o São João, o São Judas, o São Vicente, o Dom Bosco, que também tem essa vocação... Exatamente por conta, assim, de igrejas, né, que polarizavam a comunidade. O São Vicente, o São João, começou antes da igreja. É mesmo? Chamavam Rio Pequeno, outros chamavam Jacaré. Várias denominações assim. Aí depois que a comunidade se organizou e fez a igreja de São João, São João Batista, São João. Aí começou São João. São Judas também por causa, exatamente, quando foi feito o loteamento de todas aquelas terras ali, os loteadores deixaram um espaço para construir uma igreja. E aí a comunidade construiu a igreja de São Judas, pronto. Antes ali, por exemplo, a região da rua Gaspar, certo, daquela Fiuza região, Lima, aquela volta. Chamavam-se de Fiuza Lima. Fiuza Lima, era tudo Fiuza Lima. Tudo Fiuza Lima. Hoje se incorporou a São Judas, mas aquelas ruas eram anteriores a São Judas. Eram, né? E depois, qual que você falou mais? O do Dom Bosco, né? Que surgiu dali o também. Dom Bosco, né? Era ali também. O Dom Bosco por causa do Parque Dom Bosco ali. Certo. Né? E aí os loteadores foram citando, né? O loteamento fica próximo ao Parque Dom Bosco. Aí a coisa aconteceu. Acolhendo e o nome Cordeiros, hein, que é o nosso maior bairro, professor. Por que leva esse nome? Cordeiros já é mais antigo. O nome vem do primeiro proprietário de terras ali. Ele tinha, conta-se, né? Que ele tinha lutado na Guerra do Paraguai. E o imperador, o império, ele fez uma lei dizendo que aqueles que combateram, os ex-combatentes da Guerra do Paraguai, que quisessem e fossem numa área possível, né, pública, certo, tinham o direito de ganhar uma porção de terra, uma sesmaria. E ele chamava-se Francisco Cordeiro. Né? Ele ganhou esse terreno e se estabeleceu ali. E aí a família foi se multiplicando, filhos, netos, os cordeiros. Né? Uma vez eu li numa tabuleta escrita por um desses catadores né? de material reciclado? De material, né? Ele botou assim, os Cordeiro. Os Cordeiros. Os Cordeiros. Então, porque na verdade é plural. Certo. Cordeiros, quer dizer, né? os vários Cordeiros, membros da família. Mas essa família foi uma família importante ali naquela região. Então tá aí. Tá. Vamos falar um pouquinho só pra gente fechar esse giro aí dos principais bairros. Aí, claro, os outros bairros que a gente não contar aqui, o professor Edson vai voltar outra hora pra contar a história dos outros, né? Fazenda e Praia Brava, a partir de que momento o crescimento foi para aquele lado? Olha, a Fazenda foi primeiramente o primeiro bairro de Itajaí. Tá? Tínhamos o centro aqui, né? Em torno da igrejinha ali, poucas ruas, né? E tínhamos a Fazenda, certo, que era uma fazenda. Uma grande fazenda. Um sítio. Propriedade da família que ganhou isso no século XVIII e tal, né? E com o passar do tempo, de sucessor para sucessor, eles foram retalhando, né? Mas a região ficou conhecida como fazenda. Pescadores, né? Trabalhadores do porto, realmente era a fazenda e a Barra do Rio, que foi o segundo, certo, eram considerados subúrbios. Hoje eu acho que nem se usa mais, hoje né? Não tem mais essa expressão. Não sei, Então seria a ordem essa: centro, depois a Fazenda e a Barra do Rio. Os três bairros. A Praia Brava, durante muito tempo, foi um lugar mal visto, né? Pelos itajaienses em geral. No começo, porque havia muita malária, naquele tempo da malária, daquela coisa, ninguém queria, havia um ou outro morador, mas a praia era uma praia de mar grosso e ninguém queria saber. Depois, como ela ficou muito tempo sem povoamento maior, acontecia de tudo lá, coisas boas e coisas ruins. Bem ruins. Por exemplo, os amores, né?
sem outros espaços, hoje dos Sim, motéis, sim. etc. Era o point. Daí Era o surgiu point. Praia dos Amores, que Certo. depois Camboriú se apropriou, né? Certo. Passou para o lado dele lá, mas era sempre o lado norte. Pertencia aqui. O lado norte. Isso ficou. Também, por exemplo, as pessoas que eram mortas aqui levavam os corpos, depositavam lá, lixo inclusive de Camboriú, era Caramba. depositado ali, de Balneário. Até que nos anos 90, por aí, os empreendedores imobiliários de Camboriú já não tinham mais espaço em Camboriú e olharam para aquela região agreste. Né? Vamos investir ali. E o nome Praia Brava, que ninguém dava valor, virou uma grife hoje. Tem gente, inclusive, e eu me irrita profundamente, professor, quando dizem compre o seu imóvel em Balneário Camboriú, em Itajaí ou na Praia Brava. Não é a Catalunha, não é ainda autônomo ali, né? Não. É de Itajaí, vamos reforçar porque o isso, pessoal né? quer destacar Itajaí. Exatamente. Né? Você sabe que teve uma época, nos anos 70, que a Câmara chegou a aprovar um projeto de lei mudando o nome de Praia Brava para Santa Clara. Santa Clara. Tá? Santa Clara. Por quê? Porque achavam que o nome Praia Brava diminuía, desqualificava Brava, a região. dá pra- Mas hoje é uma grife. Hoje é uma grife, né? Tem apartamentos aí de quantos milhões lá, né? É uma grife, mora na Brava. Tem dinheiro, é rico. Vai voltar um tempo atrás para ver o que era por lá. Sensacional, muito legal. E cada ponto de Itajaí vai ter sua história, né, Sim, professor Edson? cada ponto. A área rural da cidade. A área rural da desenvolvimento. cidade, nós já falamos aqui da fundação da primeira colônia, né, se dá na região de Itaipava, Taboleiro, né? E a imigração que você falou, italiana, ela vai se concentrar principalmente na Estrada de Brusque. Né? Itaipava, quilômetro 12, Bahia, Paciência, né? Essas regiões é que vão, até pela proximidade com Brusque, onde havia italiano. A região de Azambuja, em Brusque, né? E eles, esses italianos, é que dão, vamos dizer assim, o up para essa região rural, né? Por exemplo, as olarias, né? Havia muita olaria. Agora existem algumas, me parece, mas eu não tenho... Mas aquela região, né? Naquela região. Sensacional. Nosso tempo está acabando, mas eu quero que o professor Edson Dávila crave na opinião dele quem foi ou quem é o maior itajaiense de todos os tempos, hein? Dentro de tanto conhecimento, de tanto estudo aí, hein? Vamos fazer um pódio, assim, top 3, talvez. Eu penso assim, geralmente essa escolha de o mais importante fica sempre ligado ao aspecto político e administrativo, né? Nunca se olha pouco se olha para essa questão cultural, certo? Né? De um cientista, de um grande né? escritor, etc. Eu vou repetir o que está escrito lá no monumento dele, né? Que é Lauro Miller. Miller. Um filho de imigrante. O pai dele era imigrante alemão. Mas nasceu aqui em Itajaí, cresceu aqui em Itajaí. Dizem que gostava de pirão, de farinha, peixe frito, né? E que lá mesmo no Rio de Janeiro, enquanto deputado e senador, ele ia frequentemente ao mercado público comprar bagre. Caramba. Bagre, escalado. Virou itajaiense mesmo, hein? Ele era, embora, né, ele casou com uma mulher de origem portuguesa. Mas, por quê? Porque ele foi alguém que ocupou altos cargos, né? 2 vezes ministro, né? Ministro das Relações, Aviação e Obras Públicas, e ministro das Relações Exteriores. 2 vezes governador de Santa Catarina. Caramba. E foi também, como eu falei, deputado e senador da República. Mas ele fez o que por Itajaí? Ele foi o primeiro que deu início às obras para regularizar o canal de acesso ao porto, que era a grande pedra de tropeço, né? Na época, porque os navios começaram a ficar maiores, tem alguma semelhança com hoje, como né? Foi esse filme a gente está vendo hoje em dia aí, né? Os navios começaram a ficar maiores para aparecer, e o rio, uma hora ia para o mar de um lado, de um jeito, depois ia do outro, então era um perigo, e vários naufrágios aconteceram
Agora, inclusive, está se falando em retirar Do o Palas, né? É. O Palas, ele afundou porque o comandante resolveu entrar à noite e, sem chamar o prático, desviou, se bateu numa pedra e afundou. Ali, do lado da... Do lado de Navegantes, né? No Mole Navegantes, né? Foi mais para Navegantes que para Itajaí, mas é quase no meio do rio. Uhum. Mas, então, você veja, o Lauro Miller foi o primeiro que começou a contenção das margens, com a criação das muretas de pedra, depois o primeiro mole que atravessava o saco da fazenda, né, ia em direção lá ao Morro da Atalaia, o primeiro mole. Depois, claro, outros governos foram tocando, mas ele teve essa iniciativa, essa preocupação com a organização, não, com o bom funcionamento do porto. E é algo que repercute até hoje, né? Até hoje. Que tem hoje influência, né? Foi uma decisão estratégica naquele momento. Em que ano isso, professor Edson? Isso foi em 1906. 6. Depois veio outro itajaiense, que foi ministro da Aviação e Obras Públicas também, que foi o Vitor Conde. Aí o Vitor Conde tocou o mole mais para frente, até 30. E, por fim, os governos federais seguintes terminaram, né? Depois construíram o cais, né, novo ali, foram abandonando os trapiches. Isso já foi em 1900 e... O cais foi inaugurado, onde está o porto hoje, 1959, 58, por aí. Para a gente fechar, lhe perguntei qual o maior itajaiense, na sua opinião, e qual o monumento da cidade, qual o ponto da cidade que mais representa, na sua opinião, todos esses 166 anos de história, hein? Mercado Público, Museu, Palácio Marcos Conde, né? A Igreja Matriz, a Igrejinha Imaculada Conceição. Debate pronto, talvez seja o xodó do professor Edson Dávila. O meu xodó não, mas eu penso assim que é o elemento arquitetônico assim, que identifica Itajaí. Como a gente fala em Florianópolis, põe a Ponte Ercílio Luz, né? Fala do Rio de Janeiro, você põe lá o Corcovado do Cristo Redentor, né? Ou é o Pão de Açúcar, já não me lembro. Acho que é o Corcovado. Faz parte, né? Acho que o Pão de Açúcar está no Corcovado. Itajaí, o que é que visualmente identifica a cidade? A Igreja Matriz. Porque além da belíssima arquitetura externa, você tem internamente a maior coleção de arte sacra extensa, né? Contínua. É a maior de Santa Catarina. Então eu cito, não porque por preferência, é de uma religião, é de outra, sim, mas eu acho que é pela identidade mesmo, né? Pela identidade que ela representa para a cidade. Professor Edson, para fechar esse papo, então, como é que o senhor avalia esse crescimento de Itajaí, hein? Alguém que pesquisou, mergulhou e mergulha todos os dias na história dessa cidade, vê a cidade aí com quase 10 mil pessoas chegando ao ano, com projeção de chegar a 700 mil habitantes nos próximos anos aí, hein? Olha, eu no começo fiquei surpreso, porque não acreditava, eu era incrédulo. Era mesmo? No começo eu era incrédulo, diríamos assim, né? Eu achava que não. Mas eu me lembro que eu era secretário do prefeito Jandir Bellini, ele falava sempre para nós vamos explorar a posição estratégica que Itajaí tem. Tem um porto, no outro lado do rio tem um aeroporto, fica na margem da maior artéria, maior rodovia do sul do país, ligando Porto Alegre a São Paulo, está bem no meio do caminho. Depois tem a 470, que faz a conexão com todo o interior de Santa Catarina. Sim. E ele sempre falava, é preciso explorar, é preciso vender esse ganho, essa coisa boa que Itajaí tem, que é... No começo eu não acreditei muito, mas depois eu vi que tinha razão, tinha bases, tinha lógica, né? E a lógica do empreendedor. Sim. Porque o empreendedor não vai montar um negócio, por mais bonita que seja a região, mas uma região que não tem acesso, uma região que não tem... os seus meios de comunicação, tem as opções, né? E aí, o que a gente viu foi isso, essa multiplicação da cidade. E é óbvio que esse desenvolvimento chama populações. Né? É bom? Eu acho que sim, porque são brasileiros que na sua região não conseguiam viver bem e vêm para cá para viver bem. Então, eu não sou contra esses de fora. Né? Às vezes eu me surpreendo, eu tenho quase 80 anos, eu ando pela rua Ercílio Luz, de ponta a ponta, às vezes vou caminhar,
duas pessoas no máximo de Itajaí, do meu tempo, que eu encontro. Que conhece. Os outros são pessoas novas, mas sotaques diferentes, né? Tudo é diferente, contribui. Mas são pessoas que estão aqui trabalhando, prestando a sua contribuição para a cidade, porque sem eles também não... Até porque se a gente for voltar lá atrás, professor, as cidades se desenvolveram assim, né? Sim. Com pessoas que vieram, os italianos que fugiram da guerra, os africanos que foram escravizados, os alemães e assim por diante, né? Se construiu tudo, né? Originários mesmo são os índios, né? Que infelizmente nós... colonizadores acabamos por dar fim na sua quase maioria, não totalmente, mas boa parte. Professor Edson, mais uma aula como sempre, viu? Prazer recebê-lo aqui e voltará outras vezes porque tem mais história, com toda certeza, inclusive de outros bairros. O pessoal vai ficar triste que nós não contamos a de alguns bairros por aí. Mas é sempre uma enciclopédia, é um prazer te receber mais uma vez, viu? Obrigado, professor. Marcelo, muito obrigado mais uma vez, estou à disposição. Um abraço a todos que nos estão assistindo e o corpo técnico aí tão competente. Com toda certeza. Obrigado, professor. Sucesso. Depois dessa aula sobre a história de Itajaí, essa foi nossa homenagem também pelos 166 anos de Itajaí, por toda a história, por tudo que a nossa cidade representa, com o professor Edson Dávila por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um Papo Direto. Fiquem todos com Deus. Tchau. Não é só um projeto de arquitetura, é a valorização do seu apartamento. É o cuidado com cada detalhe. É o planejamento estratégico com fornecedores de confiança. É a funcionalidade e a sofisticação que transformam o seu lar. É o acompanhamento diário da obra, resolvendo tudo para você. É entregar tudo finalizado, pronto para você viver momentos inesquecíveis com a sua família. Na Tavoli, nós cuidamos de tudo. Você está pronto para transformar o seu espaço? Entre em contato e dê o primeiro passo. Baixa pressão na rede? Chama o Semasa. Dúvidas na fatura? Chama o Semasa. Precisa de atendimento? Chama o Semasa. 33449000. Liga ou manda um zap. Todos os dias, o Semasa cuida da água e do saneamento da nossa cidade. Nosso compromisso é estar presente quando você precisar. Chama o Semasa. 33449000. Semasa Itajaí. Transparência em cada gota. O futebol move paixões. Na Ulog ele também cria conexões. Vamos jogar e torcer juntos no maior espetáculo de futebol do mundo. Se cadastre no site e prepare seus palpites para a nova edição do Torcedor Ulog. Opa, vocês estão aí, né? Aposto que querem saber logo da novidade que vai revolucionar a saúde da nossa cidade. Então presta atenção. Agora, com o Alô Saúde Itajaí, você pode ter atendimento médico sem sair de casa. É telemedicina disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Sabe aquele aperto fora de hora? Agora você resolve ali mesmo, na palma da mão. Mais agilidade e mais cuidado para quem precisa. E o Alô Saúde Itajaí ainda ajuda a desafogar as unidades de saúde, deixando o atendimento mais eficiente para todo mundo. Para orientação, triagem e consultas por telefone, WhatsApp ou aplicativo. É saúde ainda mais perto e mais rápido. É Itajaí cuidando de você. Só tem que saber onde está o teu celular. Vocês não viram o meu por aí, não?